Vos falo ainda sobre a sociedade do cansaço e finalizo hoje essa série. Essa é a quarta reflexão que farei em torno da sociedade do cansaço. Confesso que nessas outras três oportunidades que tive de falar sobre a sociedade do cansaço, procurei produzir mais inquietações ao seu coração do que pacificá-lo. Mas hoje venho nesta manhã com uma reflexão para pacificar o seu coração. Lógico que com um pouco de inquietação também, mas venho com aquilo que o Evangelho nos diz, com aquilo que a nossa percepção da fé, aquilo que a gente acredita, como palavra de Deus nos diz sobre como viver esta vida. Como pacificar o nosso coração diante de uma sociedade que produz cansaço, dores e angústias. Como pacificar o nosso coração em uma sociedade que fere, que adoece, que mata. E é interessante perceber como, de fato, vivemos em uma sociedade do cansaço, pois a partir do momento que eu iniciei essa série sobre a sociedade do cansaço, algumas pessoas têm me procurado para desabafar sobre o que estão vivendo, principalmente neste momento de pandemia, que acentuou ainda mais esse cansaço que a nossa sociedade é capaz de produzir nos nossos corações. E percebo que muitos de nós estamos aflitos, angustiados, sem saber o que fazer ou como agir. Então, o que trago nesta manhã a vocês é uma reflexão, mas ao mesmo tempo uma provocação para pensarmos nas escolhas da nossa vida, para pensarmos nas escolhas que tomamos diante de uma sociedade que cansa, diante de uma sociedade que adoece. E eu começo fazendo uma provocação com o seguinte pensamento: do que você tem, o que você precisa ter, do que você é, o que você precisa ser. Essa é uma questão que tem me incomodado e que me fez trazer uma reflexão como trarei nesta manhã. Do que você tem, o que você precisa ter, e do que você é, o que você precisa ser. E eu gostaria de acentuar aqui o precisa. Eu gostaria de destacar nessa frase, neste pensamento, a palavra precisa. E te convidar a fazer uma reflexão. O que está balizando na sua vida o que você precisa? Quais são as fontes que dizem para você do que você precisa? Então, do que você é, o que você precisa ser, do que você tem, o que você precisa ter. Mas, além disso, quem está dizendo para você o que você precisa ter ou o que você precisa ser? Quais são as vozes? Quais são as fontes que alimentam o seu coração, a sua alma, dizendo para você o que você precisa? E aqui mora o início da minha provocação nesta manhã, e aqui mora o início da minha fala para tentar pacificar o seu coração. Mas antes de pacificá-lo, eu preciso provocá-lo a pensar, provocá-la a pensar sobre quais são as vozes diante de uma sociedade do cansaço que diz ou que você ouve e dá ouvidos sobre o que você precisa. Quais são as vozes que imprimiram em você, que construíram em você as suas necessidades, que construíram em você as necessidades do que precisa ser e do que precisa ter? Quais são essas vozes, quais são essas fontes que imprimem isso no seu coração, que imprimem isso na sua vida, que dizem para você, no mais profundo do seu coração, quais são os caminhos que você precisa tomar para ser ou para ter aquilo que você acredita precisar?
Então, diante desta provocação do que você precisa ter ou o que você precisa ser, mora uma pergunta extremamente importante e significativa para uma mudança na sua vida e na minha vida diante de uma sociedade do cansaço. Quais são as vozes que imprimem no seu coração as suas necessidades? Quais são as vozes que o seu coração tem ouvido ou tem deixado conduzir a sua vida? E eu começo estendendo a minha provocação e a pacificação do coração que quero produzir nesta manhã. Começo lendo a carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6. Leio a partir do verso, capítulo 6, a partir do verso 6. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 6. Diz assim o texto: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada vamos levar. Nada trouxemos para este mundo e dele nada vamos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Algumas pessoas, olha que interessante isso, algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Essa carta a Timóteo, ela é muito significativa para a nossa fé. Precisamos compreender que Paulo, a escrever a Timóteo, está fazendo algumas provocações em torno de um contexto muito difícil, inclusive em torno de um contexto de escravidão, aonde se tinham os escravos que eram escravos dos crentes e os escravos dos não crentes. E o discurso de Paulo vem nos propondo uma reflexão profunda em torno da vida, dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas não só a raiz de todos os males, mas que o amor ao dinheiro e ao ter muitas coisas, ao desejo de enriquecer-se, ao desejo das posses, do ter, de uma voz, de permitir que esta voz que sopra nos nossos corações, imprimindo em nós o constante desejo pelas posses, pelo dinheiro, pelos bens, pode também e constantemente o faz com que os nossos corações se percam no amor ao dinheiro, no amor ao mundo do ter, no amor ao mundo das coisas. Então, é muito fácil, na construção da nossa vida, nós cairmos na falácia, na mentira, de que precisamos ter muitas coisas, quando na verdade não as precisamos ter. De que nós precisamos ser muita coisa, quando na verdade não precisamos ser. Por isso iniciei a minha fala com uma provocação dizendo do que você tem, o que você precisa ter e do que você é, o que você precisa ser. O que de fato é essencial à sua existência? O que de fato é essencial à sua vida? Será que tudo o que temos e tudo o que somos são realmente coisas necessárias à nossa vida? São realmente coisas necessárias à nossa existência? Porque o que o texto está dizendo é que muitos atormentaram a sua vida, produziram sobre si sofrimentos,
porque caíram no engano, porque caíram na falácia, na mentira, de que precisam ter ou ser muitas coisas, de que precisam ter isso ou ter aquilo, de que precisam constantemente conquistar alguma coisa. E para mim, esse contexto de Paulo, apesar de ser um contexto que está lidando com um contexto de escravidão, literalmente, eu acho que há uma escravidão que está impressa também nos nossos corações e na nossa sociedade. Não uma escravidão literal, como se acontecia aqui, mas uma escravidão que aprisiona o nosso ser numa fala constante do que precisamos ter e do que precisamos ser. Nós nos tornamos escravos disso. E passamos então a desenvolver a nossa vida para tentar responder a essa sociedade do cansaço que tenta imprimir em nós uma escravidão do que se tem que ser e uma escravidão do que se tem que ter. E o que Paulo está dizendo a Timóteo é, ensina o seguinte, aprenda o seguinte, que muitas pessoas destruíram e arruinaram a sua vida, porque acreditaram precisar do que não precisam, porque acreditaram ter que ser algo que não precisam ser, porque permitiram que esta sociedade imprimisse nos corações coisas desnecessárias como se fossem necessárias, coisas fundamentais, coisas que não são fundamentais como se fossem fundamentais à nossa existência. Então, nesse encerramento que quero fazer sobre a sociedade do cansaço, começo dizendo que muito do que temos não precisamos ter e muito do que somos não precisamos ser. Muito do que queremos não precisamos ter. Mas nós permitimos que o nosso coração fosse capturado e fosse impresso em nós a necessidade de coisas que são desnecessárias. Então, se você quer saber nesta manhã como pacificar o seu coração diante de uma sociedade do cansaço, primeiro, comece então vasculhando o seu coração e tentando discernir o que de fato você precisa. O que você precisa de fato para que tenha uma boa vida. O que você precisa ter ou ser para que de fato a sua vida não se torne um constante sofrimento. Porque o que ele está dizendo é que a sociedade do cansaço, essa sociedade que produzia escravidão, que produzia sofrimento às pessoas, era uma sociedade que imprimia ao mesmo tempo o desejo de muitas coisas. Que imprimia, inclusive, o desejo do enriquecimento, achando que no enriquecer existiria a paz. Mas o que ele diz é que muitas pessoas, na procura de enriquecer, perderam-se nessa constante busca. Que muitas pessoas querendo ter o que não precisam ter, e querendo ser o que não precisam ser, perderam-se neste emaranhado da vida. E encontraram-se então afadigados pelo sofrimento, afadigados por muitos sofrimentos que atormentaram a sua vida. E talvez muitas coisas que nesta manhã atormentam a sua vida porque não precisam estar aí e você as colocou aí. Porque talvez você deixou que a sociedade do cansaço imprimisse em você coisas que você não precisa ter e nem ser. Que a sociedade do cansaço dissesse para você quem você é. Então, cabe nesta manhã uma reflexão, cabe nesta manhã um pensamento em torno do que eu de fato somos e o que precisamos ser. Eu me preocupo muito com essa sociedade altamente consumista, um capitalismo selvagem. Eu não sou contra aqui você ter as suas posses,
Longe disso, eu não sou contra isso. Mas eu sou contra, porque eu entendo que o evangelho é contra, você perder a sua alma por isso. E quando nós estamos falando de perder a alma, nós não estamos falando necessariamente de céu ou inferno. Mas nós estamos falando também de perder quem você é. De se perder neste caminho, nessa busca. Acreditando que você precisa ter coisas que na verdade você não precisa. Acreditando que você precisa ser coisas que você não precisa ser. Mas você só quer ter ou ser porque dizem que tem que ser assim. Porque disseram para você que funciona assim, e que se você não tem ou não é, você então é menosprezado na sociedade. Grande coisa. Muitas pessoas perdem a sua alma, perdem o seu coração neste caminho, perdem a sua alma e o seu coração e a sua condição de existência, de vida em abundância. Inclusive, eu acredito nisso, que nós perdemos a nossa vida em abundância quando nós permitimos que a sociedade do cansaço imprima em nós o que nós não precisamos. E com isso, nós nos cansamos a tal ponto que não temos mais alegria e paz em viver esta vida. Você tem vontade de sumir, você tem vontade de desaparecer, você tem vontade de tacar tudo para o ar, você tem vontade de que tudo se exploda. Você tem vontade de chorar, você está angustiado, angustiada, sofrendo. Porque estão imprimindo em você o que você não precisa ser e o que você não precisa ter. Talvez você esteja aí do outro lado dizendo o seguinte para mim: beleza, Caio, o que eu faço então? Eu tenho conta para pagar. Recalcule suas contas. Volto na minha provocação inicial do que você tem e o que você precisa ter. Porque o texto bíblico está dizendo o seguinte: tendo o que comer e tendo o que vestir, dei graças a Deus. E ele faz um contraponto a esta felicidade do ter o que vestir e ter o que comer. E o contraponto é, se você mergulhar na busca incansável pela riqueza, do muito ter, você vai provavelmente agregar sobre a sua vida muito sofrimento. Então faça as contas. Sente com a sua família e diga do que nós temos, o que nós precisamos ter. Do que nós somos, o que nós precisamos ser. E defina muito bem quais são as fontes que vão dizer para você o que você precisa. Se é o evangelho que vai ser o guia para que você defina quais são as suas necessidades, ou se é a voz da sociedade. Porque elas vão se contrapor no mundo do ter. O que Paulo está dizendo a Timóteo é justamente isso, piedade com contentamento é grande fonte de lucro, ou seja, a verdadeira riqueza não está no mundo do ter, a verdadeira riqueza está no mundo do ser, o que se precisa ser. E o que se precisa ser é ter uma vida piedosa e contente com a sua vida. É aí que se encontra o verdadeiro lucro, a verdadeira riqueza. A riqueza, o Paulo está dizendo, a riqueza da vida está em como você escolhe ser. É quando você ouve a voz que ecoa do nosso Cristo, dizendo, olha, não caia na falácia de uma sociedade do cansaço, que vai dizer para você que você tem que fazer isso ou aquilo outro. Mas permita que o Espírito de Deus imprima em você as reais necessidades da sua vida. Então sente com a sua família e diga, bom, galera, qual é que é? Como é que vai ser? Não dá mais para viver assim, do que nós temos, o que nós precisamos ter. Do que somos, o que precisamos ser. Eu acho que nós precisamos ter isso. Segundo quem? Segundo quem? Ou segundo o quê? Você precisa ter isso. Segundo quem ou segundo o quê? Você precisa ser isso ou aquilo. É assim que a gente começa a discernir a nossa vida e a perceber o quão às vezes nós estamos mergulhados,
numa sociedade do cansaço e o quão essa sociedade do cansaço imprimiu em nós dores e angústias que nós não precisávamos ter. É isso que ele está dizendo no texto. É isso que ele vem nos ensinando, certo? Muitos que querem ficar ricos caem em tentação. Talvez você esteja aí dizendo, mas eu não estou querendo ficar rico. Eu não estou querendo ser rica. Ok, mas a lógica é a mesma. Do que você tem, o que você precisa ter, e do que você é, o que você precisa ser. Isso vai revelar a que mundo o seu coração está entregue. Isso vai revelar aonde o seu coração está mergulhado. E talvez, se você se sente cansado, oprimido, desgastado, doente, talvez seja o momento de sentar à mesa com a sua família e pôr tudo à mesa. Não consigo mais viver assim. Nós precisamos mudar a nossa vida. Não consigo mais viver tentando responder às demandas de uma sociedade do cansaço. Ok, o quanto isso vai nos custar? Isso nos custará só dinheiro? Isso nos custará dignidade humana? Isso nos custará o quê? E ao mesmo tempo, nós precisamos fazer a seguinte pergunta: se eu ceder à sociedade do cansaço e tentar responder às demandas da sociedade do cansaço, o que isso me custará? O quanto responder a essas demandas custará a minha família, custará a minha relação matrimonial, custará na criação dos meus filhos? O quanto isso custará? São perguntas que você precisa fazer. São perguntas que você precisa pôr na ponta do lápis, junto com a sua família. E o texto não para por aí. O texto continua, ele diz assim: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Olha que interessante, é o mesmo texto, ok? Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Você, homem de Deus ou mulher de Deus, fuja de tudo isso o quê? Ele vem falando de um diálogo, de discussões e essa vida de tentar constantemente responder às demandas de uma sociedade do cansaço. Você, homem ou mulher de Deus, fuja de tudo isso. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que há tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo, presta atenção agora, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Olha como Paulo está lidando com esta reflexão a Timóteo. Esse contexto todo, Paulo está dizendo o seguinte: guarde este mandamento até a volta do nosso Senhor. E o que significa este mandamento? É o fuja. O mandamento é fuja. Fuja de tudo que tente sequestrar a sua alma e o seu coração. Fuja de tudo que tente sequestrar a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Fuja. Fuja de tudo isso. Se afaste de tudo isso. É tão interessante perceber isso nas Escrituras, porque quando Paulo se refere ao diabo, por exemplo, ele diz o seguinte: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando Paulo está falando dos demônios que habitam na minha alma, no meu coração, desses demônios que tentam sequestrar o meu coração, ele diz: fuja. Do diabo ele diz: resista. Paulo vai dizer isso nas suas cartas: resista ao diabo e ele fugirá de vós.
Mas quando ele está falando das coisas que podem sequestrar o meu coração, que podem conquistar a minha vida, ele diz: fuja. Por que ele diz fuja? É porque nós não temos condições de lidar tranquilamente com aquilo que nos sequestra o coração de forma que cative os nossos desejos. Nós temos dificuldade para resistir àquilo que cativa os nossos desejos, aquilo que cativa os nossos anseios, como a riqueza, como um lugar de destaque, como o mundo das posses. Então ele está dizendo, ó, com esse inimigo, e esse inimigo ele está se referindo o seu próprio coração. Com este inimigo você precisa fugir. Com o diabo você tem condições de resistir. Mas contra você mesmo, contra os desejos do seu coração e os anseios da vida, que foram impressos na sociedade do cansaço em você, você precisa fugir. Fuja. Fuja, isso é um mandamento, fuja. Fuja de tudo que lhe roube a sua mansidão, fuja de tudo que lhe roube a sua fé, fuja de tudo que lhe roube a sua piedade, a sua devoção, fuja de tudo que tenta fazer com que você te desvie do amor do nosso Senhor, fuja. Fuja da sociedade do cansaço, porque a sociedade do cansaço trabalha nos nossos interesses, porque a sociedade do cansaço conquista os nossos desejos, ela é uma resposta aos nossos desejos, ao mundo do ter que nós queremos mergulhar, ao mundo das posses, fuja. Porque ela vai conquistar você dizendo que você precisa disso, quando você não precisa. Ela vai dizer para você que você tem que ser, quando você não precisa ser. Fuja. Não dê ouvidos. Dê ouvidos à voz do nosso Senhor. Dê ouvidos à voz do nosso Deus. E ele continua tratando muitas outras coisas. Ele diz o seguinte, ó: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Está dizendo, ó, se você é rico, também não ache que a solução para a sua vida e a resposta para os seus anseios estão na sua riqueza, porque a sua riqueza nada é. Ela é como uma fumaça que aparece e desaparece, ela nada é. Nada. Do dia para a noite você pode perdê-la. Do dia para a noite ela pode se tornar insignificante na sua existência. Mas uma experiência com o Senhor é aquilo que pacifica a nossa alma, pacifica o nosso coração. Então, se você está angustiado, angustiada com a sociedade do cansaço, se você não suporta mais este peso que foi impresso sobre os seus ombros, que foi colocado sobre os seus ombros, esse fardo, sente à mesa com a sua família, defina do que você tem, o que de fato você precisa, do que você é, o que de fato você precisa ser, e diga ao Senhor, e permita com que o Senhor mostre no seu coração, certo? O que foi tirado de você, se a sua mansidão foi sequestrada, se a sua piedade foi tomada, o que está acontecendo na sua alma. Veja o que vale a pena. E tem um ditado que eu gosto muito que diz assim: há dinheiro que custa caro demais. Existe dinheiro que custa muito caro, porque existe dinheiro, existe posses que custam a família. Existem dinheiros e posses que custam a paz. Eu não estou aqui fazendo um discurso de pobreza, eu estou fazendo um discurso de paz. Não estou aqui fazendo um discurso comunista, socialista, estou fazendo um discurso de evangelho, dizendo para você o seguinte:
Pense bem sobre o que você precisa e pense bem sobre o que você quer ser. Reflita. Reflita quais são as vozes que se apoderaram do seu coração. Quais são as vozes que se apoderaram da sua alma. O discurso que faço nesta manhã é para que você encontre uma pacificação para o seu coração, uma vida abundante que está prometida nas palavras de Cristo. O consolo que está prometido, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu vos darei um consolador. Mateus capítulo 11, quando iniciei a série do cansaço, diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O meu desejo nesta manhã é que você encontre este lugar, mas não há como encontrar este lugar se você não colocar todas as cartas sobre a mesa, se você não colocar sobre a mesa tudo que está vivendo e o que de fato você precisa e o que de fato você tem que ser. Não há como. Não há como você mergulhar numa paz profunda sem que esta piedade ao Senhor, sem que essa mansidão se apodere do seu coração, e não há como isso acontecer sem que você abra mão de algumas coisas. Encerro nesta manhã essa série de reflexões, lhe provocando. E tentando dizer para você aonde está a pacificação do seu coração, aonde ela reside. Aonde mora a pacificação do seu coração? Aonde está a calmaria em meio à tempestade? Fonte de lucro, Timóteo, a carta a Timóteo está dizendo isso. Fonte de lucro real e verdadeira é a piedade e o contentamento. Com o quê? Tendo o que vestir e tendo o que comer, dei graças. Se contente tendo o que comer e tendo o que vestir. Então encerro antes da oração com a minha provocação inicial. Do que você tem, o que você precisa ter. Do que você é, o que você precisa ser.